Olá, estamos aqui ao vivo e eu preciso falar para vocês da minha alegria em receber uma professora, né? Uma professora minha, poder entrevistar minha professora Natália Eufrásio. Foi minha professora em duas formações, na formação em psicanálise, que eu ainda estou concluindo, mas já bem no finalzinho, e a formação em psicossomática, né? Então, uma alegria, Natália, te receber Obrigada, aqui. é um Ave prazer. Maria, estou muito feliz, muito mesmo. Eu convidei Natália, ela me atendeu, né? E hoje eu tenho um objetivo de olhar para a importância da psicanálise na vida da Natália, em várias áreas da vida. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero anunciar aqui, né, eu e Natália estamos falando de Fortaleza, no Isso, Ceará. Fortaleza. É, a sede do Inscopse fica em Petrolina, Pernambuco. E nós estamos agora com uma turma presencial aqui em Fortaleza. Estamos querendo abrir essa turma presencial. Natália será uma das nossas professoras em algumas disciplinas, né? Porque ela dá mais de uma disciplina dentro da psicanálise. E nós estamos aqui para falar da psicanálise, para convidar você que nos ouve, nos vê, né, para vir junto, entender um pouco a psicanálise e se sentir convidado a entrar na turma presencial, que estaremos iniciando agora em abril, dependendo do tempo que nós formarmos a turma, né, mas pretendemos ainda começar aqui no primeiro semestre. Faremos as aulas ao vivo lá no bairro Edson Queiroz, Legal. num espaço, né, de saúde mental, que é a Clínica Terapeuy, Ó, legal. que é a clínica de um médico psiquiatra e em que atendem vários psicopedagogos, psicólogos, né, e outros. Agora vai, né, vai ter lá também um pouquinho da psicanálise, Sim, somando tudo maravilha. isso. Então, assistir aula num espaço que já respira saúde mental, né? Eu acho que é muito Sim. auspicioso, né? Uhum. Então, convidamos aqui a todos. E você que não pode presencial, mas gostou do nosso papo, você pode também entrar na turma semipresencial e assistir às aulas ao vivo. E dizer a vocês sobre os dias das aulas. É uma vez por mês, aos domingos, o dia todo. Então, se você tem aquela desculpa de dizer, eu não tenho tempo, à noite, gente, é um domingo por mês. E que domingo, viu? E que domingo! Que domingo. É aquele domingo que vira a gente pelo avesso, porque a gente vai repensar um monte de Não coisas, é vai qualquer domingo. expandir. É verdade. Não é qualquer domingo. E é isso, estamos aqui com esse convite e queremos que você se aproprie um pouco mais das ideias que a psicanálise traz e do quanto ela nos ajuda a sermos melhores, né? A olhar para a vida com lentes mais aprofundadas, né? Então, Natália, que alegria te Ah, receber. delícia. Eu quero dizer mais uma coisa, Natália foi minha professora em três disciplinas, né? Em psicanálise, na disciplina de terapia de grupo e no seminário de Jung, logo eu, gente, olha, tá vendo? Eu, a pessoa do Jung, que eu tenho um Sim. trabalho, depois eu te conto, Aham. com arquétipos, e também na psicossomática com diálogo com os órgãos. E eu tive a boa notícia de que ela ainda vai ser minha professora em mais uma disciplina. Já estou aqui, ó, comemorando. Logo, logo. Seja bem-vinda, querida. Nos Obrigada, fale aí um Sônia. pouquinho de você. Eu deixo que você se apresente. Tudo bem. Bom dia, Sani. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal, né? Eu sou a Natália Eufrásio, como a Sani falou, psicanalista. E o intuito hoje aqui é não só falar sobre a psicanálise, não é vender a psicanálise ou, de alguma forma, formar aqui um psicanalista nessa live, não é essa a ideia. Sim. Mas é mostrar o quanto esse conhecimento é útil para a vida da pessoa, né? Se você quiser fazer a formação, independente da sua área de formação, da sua profissão, Sim. é algo que vai ajudar você como pessoa, independente do que você faça, né? É algo que Verdade. realmente vem para somar. Então, é um prazer estar aqui, falar dessa paixão, né? Como você falou, dou as aulas da Enscopse, mas a minha paixão, assim, além de acompanhar os alunos, é esse atendimento clínico, é essa coisa um a um, esse olho no olho, esse ouvir as demandas, os sentimentos, os pensamentos. Então, vem com a gente, vai ser muito bom. Espero poder contribuir com tudo que tiver aqui na minha mente e colocar para fora. Delícia. Eu começo, Natália, te perguntando
o quanto a psicanálise acrescentou, né, na sua vida pessoal. Primeiro, a Natália Eufrásio, pessoa, né? O que estudar psicanálise te ajudou, expandiu? Porque tem gente que acha que fazer a formação em psicanálise é só para se tornar psicanalista, mas não é. É para você primeiro, antes de se tornar um psicanalista, você se tornar alguém melhor. Uhum. Essa é a ideia. É, exatamente. Coisa que eu sempre falo, Sani, para Hum. pessoas que me procuram e falam assim: Natália, eu quero ser um terapeuta. Eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicanálise, quero fazer alguma psi da vida, porque eu vejo que eu gosto dessa área. Primeira coisa que eu falo: faça terapia primeiro. Isso. Por que terapia? Não, mas eu quero estudar. Faça terapia, né? Primeiro, porque você, como paciente, você vai ver se realmente você quer estar naquele lugar profissional. Você vai ver o psicólogo, você vai ver o analista e você vai poder observar. Eu quero estar na posição dessa pessoa, né? Então é uma ótima maneira de, Sim. né? Ao invés de você estudar tantos anos, porque às vezes a pessoa ela tá buscando para se conhecer, né? É verdade. Não para trabalhar com outras pessoas. Então, você gosta dessa área? Eu sempre indico, antes de entrar logo de cara numa formação de muitos anos, faça terapia, procure um terapeuta, né? Sinta, né? Sinta a experiência primeiro daquilo, né? Então, eu quero fazer medicina, mas se você nunca passou por uma consulta com um médico, é um pouco complexo. Passa numa consulta, vê aquele profissional trabalhando, aí você fala, eu quero estar de jaleco, eu quero fazer isso que ele faz. Então, isso é muito importante. E uma ressalva, né, Natália? Procurar um profissional que você, não assim, no sorteio, quando for fazer essa consulta aí de sentir, buscar referências, Sim. né? Porque a gente sabe que em todas as áreas existem profissionais mais bem formados e Sim. mais sérios, mais experientes e profissionais nem tanto. É, exato. A gente fala, nunca tenha medo da terapia, nunca tem receio da terapia. Mas de alguns terapeutas, sim. Porque a gente está falando de humanos. De humanos a gente tem de todas as formas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas para mim, Natália, pessoalmente, né? Quando eu comecei nesse mundo da psicanálise, eu fui estudar, eu comecei a me aprofundar, a psicanálise me virou do avesso, assim. Se eu achei que eu conhecia alguma coisa sobre mim, eu falei, nossa, eu sou pior do que eu pensava. E, por outro lado, eu falo, eu sou melhor do que eu pensava. Eu sou mais frágil do que eu imaginava e eu sou mais forte do que eu imaginava. E eu percebi que eu não era o que eu imaginava. Eu percebi que o que eu imaginava sobre mim estava contaminado de muita coisa. Contaminado de padrões anteriores, estava contaminado de padrões sociais, estava contaminado de medos e inseguranças. E quando eu comecei a passar pelo processo terapêutico, de olhar a Natália com um olhar real, sem as fantasias, sem pensar as expectativas que eu tinha sobre mim mesma ou que tinham sobre mim. Não. Quem eu sou? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu não consigo. Quando eu consegui me olhar dessa forma, eu falei, uau, isso é incrível. Eu quero ajudar outras pessoas a se verem dessa forma. Eu quero ajudar outras pessoas a encontrarem essa verdade, que não é uma verdade que vem só de dentro de nós mesmos, porque o que eu vejo, Sani, quando a gente fala sobre autoconhecimento, as pessoas acham que esse auto é sozinho. Eu vou Verdade. autoconhecer sozinho, né? Sim. Então, esse autoconhecimento que você faz só, né? Ele muitas vezes não funciona, porque ele pode estar contaminado de você mesmo, né? Então, submeter quem você é, submeter seus sentimentos, seus pensamentos de forma vulnerável a outra pessoa é um ato de coragem muito grande, né? De você se abrir para um desconhecido, para uma pessoa desconhecida e se abrir para a sua verdade desconhecida, porque a gente não se conhece, né? Então, quando a gente vai para terapia, a gente se fala, a gente se ouve e aquilo tudo gera muita coisa dentro de nós, né? Então, se você acha que a terapia é um desabafo, é só uma conversa, não é. Terapia é tratamento. Né? É um tratamento. Assim como você, que não tem conhecimento da medicina, toma um remédio e não sabe como aquele remédio está fazendo efeito, você só vai sentindo a melhora, mas você não sabe como ele agiu de forma química em você não sabe explicar. Você tomou e vai sentindo a melhora. A terapia é da mesma forma, né? É um processo terapêutico. Então, a terapia me ajudou na minha vida profissional, me ajudou na minha espiritualidade, me ajudou em vários pontos, nos meus relacionamentos, né? Eu sou uma pessoa melhor por conta da terapia. Realmente, sou uma pessoa muito melhor. Quem me conhecia antes sabe, pode dizer, né? Me tornei uma pessoa mais confiante, me tornei uma pessoa mais segura, uma pessoa mais realista de quem eu sou, dos meus limites, né? De me cobrar menos. Aí, às vezes, falo, não, eu tô me cobrando demais, calma, peraí, para.
respira, vamos devagar, não é bem assim. De se compreender, de se perdoar e com essa compreensão verdadeira eu consigo compreender melhor o outro. E aí a coisa vai ficando ainda melhor, né? Quando sai de nós e começa a beneficiar as outras pessoas ao nosso redor, nossa, aí não tem preço. Verdade. Eu queria colocar uma ênfase na tua fala, Natália, quando você fala desse auto, né, que não é um auto de sozinho, é um auto de si mesmo acompanhado. Sim. Eu gosto muito de dizer que nós fomos feitos de uma relação. Até para a gente ser concebido, a gente precisou de 2 pessoas, né. E que é no outro que a gente se vê. A gente não se vê sozinho, né, a gente se vê na relação, né. E muita gente tem essa ilusão que você trouxe, é verdade. Sim. E essa eu percebo, Natália, que é uma ilusão de alguns terapeutas que não mergulharam mais profundo, sabe, que ficaram na superfície da teoria. De às vezes a gente encontrar, eu atendo terapeuta, né, atendo Sim. muito, então eu sou consteladora familiar, né, as minhas 6 primeiras constelações sem supervisão foram 6 colegas, né. Legal. Então isso, né, é algo que me acompanha. E é muito interessante quando a gente percebe que muitas vezes o terapeuta ele tem uma autocobrança de achar assim, que por que ele é terapeuta, Sim. ele teria que ter resolvido X, Y, Z, Ele né. tá num nível superior de alguma Nada coisa. mais enganoso e ilusório, né, porque nossas dores têm camadas, então a Sim. gente acessa uma camada, mas tem uma mais profunda que a gente precisa de um tempo para Exato. acessar, né. Um processo, Ok, né. sim. Então eu gosto de estava até refletindo ontem, né, passei o dia pensando nas perguntas, né, que a gente ia trabalhar, a importância da psicanálise, e essa ideia da expansão da consciência. Quando a gente fala muito, né, de expandir a consciência, parece algo muito subjetivo, né, parece que Verdade. como assim expandir a consciência? E eu vejo de uma forma muito simples, Sani. Hum. Quando eu falo sobre expandir a consciência, né, então imagina, você é minha terapeuta, eu sou sua paciente, você está me atendendo. Eu pego a minha mente, a minha consciência e eu divido com você. Sim. Então a minha mente que tinha um tamanho, agora ela tem 2, é o dobro. Verdade. Isso é expandir a Muito consciência, legal essa né. É você aumentar. Então eu tenho um terapeuta comigo que está pensando em mim, que está vivendo naquele momento a minha história, focado em tudo aquilo que eu tô sentindo, então não é mais a minha cabeça, são Sim. 2 cabeças pensando a minha vida. Isso é muito gostoso, né. Muito. E você sabe Rico. e rico, você saber que tem um profissional ali qualificado, que tá te ouvindo, não para te julgar, não para, sabe, te apontar ou para, sabe, colocar ideias na sua cabeça, mas para fazer você se enxergar. Então, o terapeuta, ele é um espelho da vida do paciente, né. Então, quando eu conto da minha vida para você, como minha terapeuta, é como se eu visse a minha história ampliada, né, e você vai ter a capacidade de me ajudar a enxergar coisas que eu não vi antes. Então, o que eu mais amo se alguém perguntar assim: "O que você mais ama ouvir de um paciente?", assim, é a frase: "Eu não tinha pensado nisso". Eu amo, Sônia, eu amo ouvir. Nunca tinha pensado por esse lado, né. Eu falei: "Exatamente essa função, né". O processo terapêutico, o terapeuta vai te ajudar a enxergar lados que você não conseguia ver, porque você expandiu. Você fala: "Ai, minha cabeça tá muito cheia". Se a sua cabeça tá cheia, divida a sua cabeça com outra cabeça, né, com uma outra pessoa que vai te ajudar a pensar. Então, quando a gente entende a terapia por esse lado, que na verdade é eu aumentar a minha mente, eu aumentar e me ver de uma ótica diferente, isso é rico. Porque eu Sim. tiro daqui, divido com você, tudo isso cresce e depois eu trago de volta para mim, falo: "Uau, e agora? O que eu vou fazer com isso? Novos caminhos, novas possibilidades, coisas que eu não tinha visto antes e que eu tô vendo agora através de um olhar humano, de um olhar, empático, de um olhar profissional que estuda para aquilo, que se dedica para aquilo, né, Sem julgamento, sem sem julgamentos, pena, sem sem pena. expectativa de que você seja diferente daquilo que você se mostra. Exatamente, né, sem toda essa carga que pode trazer que vem nas relações naturalmente, né. Então esse processo terapêutico de você se abrir com alguém,
é muito lindo. E não tenha medo. Eu falo para as pessoas, não tenha medo. As pessoas têm medo da terapia porque elas não sabem o que é. Elas vão encontrar elas mesmas. É. Você tá com medo de você Não mesmo. tenha medo de você, né? Vai ter coisa que você vai descobrir sobre si mesmo que você não vai gostar, não vou mentir. Não, Eu falo, eu sou uma terapeuta porque muito sincera. a gente não é só florzinha Não e bolinhas sou. azuis Não. douradas. Um alecrim dourado, né? Não, a gente vai descobrir que tem partes em nós que a gente não gosta e vai aprender a trabalhar com elas, né? A A gente, dar um lugar a exato, elas. dar um lugar a elas, a não deixar que elas nos controlem, Uhum. né? E ela tem uma justa razão de Uhum. ser, Sim, né? Ela não tá ali à toa. à toa. Ninguém é como é, É. porque. Ela tem um lugar importante na sua Uhum. evolução, na construção de quem você pode se tornar, Sim. né. Exato. Então, é lindo esse processo. Falo que a psicanálise me fez, me apaixonar por pessoas, Sim. sabe. Ela me fez amar vidas, me fez amar pessoas de forma individual, um a um. Eu particularmente nunca imaginei que eu teria essa capacidade, né, de expandir o coração, não só a Só consciência, né. consciência. A gente consegue olhar agora não só a dor, mas Uhum. a gente olha o ser humano além da dor, porque a terapia não é para trabalhar a sua dor, não é para mostrar a sua dor. A terapia não é sobre dor, né? A terapia é sobre a sua vida, é sobre a sua cura, é sobre a sua força, não é sobre a sua fraqueza, não é sobre o que te dói, é sobre, Uhum. né, falar terapia é vida. Eu Sobre a sua não É sua potência. potência, né? Eu não gosto muito de usar essa frase terapia é vida, embora ela seja muito bonita, né? Uhum. Mas eu acredito que terapia é saúde, e saúde é Uhum. vida. Sim, Porque não é só a faz muito sentido. terapia, né, que vai resolver tudo, né. Uhum. Ah, você faz terapia uma vez na semana, 2 vezes na semana, Hum. mas você precisa comer bem, você precisa dormir bem, você precisa se exercitar, né, e tudo isso é saúde, e saúde gera vida, É. né. Então, a gente não pode também colocar tudo Tudo dentro jogar da toda essa caixinha. carga dentro da terapia, né. Uhum. São várias coisas. Então, terapia não é sobre os seus problemas, mas são sobre as suas soluções, né. Uhum. E quando eu ouço, Sani, um paciente, a gente no trabalho clínico, a gente ouve de tudo. Eu já ouvi coisas, assim, que eu como humana falo: "Meu Deus, como que a pessoa conseguiu passar por isso?". E passa, e se levanta, e continua, e segue a luta, e Isso. levanta a cabeça, e eu falo: "Uau, o ser humano é incrível", É né, o incrível. ser humano tem uma potência, você tem uma força dentro de você que você não E a imagina. gente não imagina. Nem imagina, e é tão lindo, sabe. Então eu acho que falando para você que gosta de trabalhar com pessoas, né, Uhum. que quer se formar ou que quer aprender mais para auxiliar pessoas, se você é desse tipo que olha o outro e vê coisas na pessoa que o outro não vê, vem que esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar, né, essa é a visão, né, Sim. enxergar o outro além da dor, além da limitação, Uhum. além das qualidades também, né, Sim. só ver o outro sem o julgamento é algo que a psicanálise nos ajuda Uhum. muito, traz leveza para isso. Sim. Enquanto eu estava aqui me deliciando aí com a sua fala, né, estava também pensando assim: "Nossa, nós nunca tivemos nessa posição que estamos de conversando do lugar de terapeutas, né". Sim. A nossa relação até essa data aqui é só professor-aluno. E como mesmo sem nos conhecer, mas já existia uma afinidade, Sim. né, porque eu já assisti às aulas e já senti Aham. afinidade. Como é que quando você fala a expansão de consciência, né, da maneira como você vê a minha consciência se somando à sua e a gente podendo alcançar coisas novas juntas, né. Sim. E na minha cabeça, era sempre essa coisa de que eu sempre cito, quem tem muita gente aqui que me conhece, que é dos meus grupos de terapia, eh, quando você acessa o inconsciente, né, que algumas coisas podem subir para o consciente, e esse consciente expande, Sim. porque isso veio, né, você abriu espaço para acessar. Sim. E aí quando eu falo dessa expansão, e como casa com o que você Uhum. diz, né, a gente olha de Sim. outro jeito. Aí quando você fala o que eu mais gosto do paciente é quando ele diz: "Nossa, eu não tinha pensado nisso". E aí eu me olho, e o que é que quem é dos meus grupos sabe que eu digo assim: Sim. "Olha, deu tela azul", né. E aí quando eu falo uma coisa que a pessoa que eu chamo de tela azul, é o que ela faz antes de dizer Uhum. isso, que ela há um insight, a expressão facial dela muda, a pupila parece assim que Pã. de é. E aí Sim. quando a pessoa que está comigo, o cliente, faz isso, que eu já leio aqui nas microexpressões faciais,
eu disse, nossa, deu tela azul, yes! Né? Ótimo. Esse Internamente, é o ponto. yes! Esse é o ponto. Porque ela acessou algo Novo. novo, E não novo, porque na verdade já nela, estava lá. mas ela não tinha ainda aberto espaço para esse acesso, Sim. e aí a consciência dela vai expandir. Não tem como Uhum. ela não expandir. Então, você falava e eu ia pensando aqui, eu disse, nossa, meu Deus, olha só, a Legal. gente está se conhecendo agora de um lugar novo, de olhar, né? Sim. E que coisa linda, assim, sentir, né? Eu senti aqui no meu corpo Que bom. essa afinidade com você, que delícia. Feliz. Feliz, Natália. Bendita a hora que eu te convidei, que eu lembrei de que bom. você, bendita a hora. E me conta sobre o lado profissional, né? A psicanálise na área profissional da sua vida. Uhum. Que expansões você alcançou? Legal. Quando eu vim para a psicanálise, eu já vinha de um outro ofício, né? De ofícios ministeriais. Sim. Então, eu trabalhei muito com líderes religiosos, formação de equipe de liderança, treinamento de liderança. Então, já vinha nesse cuidado com pessoas. Mas faltava algo ali, né? Que havia necessidade. Quando eu entrei para a psicanálise, isso melhorou muito a minha relação com as pessoas, a minha forma de liderar, né? Sim. A minha forma de trabalhar com outras pessoas, a forma de motivar outras pessoas. Então, é muito bom se você é líder de alguma equipe, né? Se você trabalha com pessoas de forma geral, na educação, na saúde, enfim, se você trabalha com Na pessoas, empresa. em empresas, isso ajuda muito, né? Porque a gente traz isso. O olhar. O olhar é outro. As pessoas falam assim, você sai analisando as pessoas na rua? Todo mundo pergunta, né? Ai, começa a conversar comigo e fala, nossa, você parece terapeuta, parece psicóloga. Eu falo, então, né? Aí a pessoa você fica analisando? Não, a gente não fica analisando, não é assim que funciona. Mas tem coisas que a gente vê. Salta aos olhos. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Um dentista, geralmente, ele fica olhando a dente das pessoas, o sorriso das pessoas, faz parte. Então, tem coisas que a gente observa. E nessa observação, não é para analisar aquela pessoa que está ao nosso redor, não é essa a ideia. Porque o processo de análise e terapia é outro, é muito mais profundo. Mas de olhar aquela pessoa e de poder entender por que ela se comporta daquela forma e lidar melhor com aquilo. Né? Então, ajuda muito, Sani, na adaptação a outras pessoas. A gente consegue se adaptar a pessoas que antes a gente não conseguia. Insuportável. Sabe? Você fala, o meu santo não bateu com aquela pessoa? Então, vai bater. A partir de agora vai bater. Vai. Porque você olha, consegue identificar que santo é aquele. É por isso que se comporta assim? Faz Você dá sentido. o direito à pessoa de ser quem ela é. E tudo bem. E tudo bem. E o que eu vou fazer com aquilo que ela é? Vou bater de frente? Eu vou brigar? Né? E no mercado de trabalho não dá pra gente sair brigando com as pessoas, né? Então, a psicanálise aplicada à vida profissional, independente da sua área, ela ajuda muito nas relações. Né? Ajuda você a compreender a questão de hierarquia. Tem muita gente tem muito paciente que tem problema com o patrão, com o chefe, e aí você vai ver, não tem nada a ver com o chefe, tem a ver com os pais. Com os pais. As figuras de autoridade. Se eu não vejo isso. Então, figura de autoridade. Não, porque o meu chefe é muito autoritário e eu não gosto dele e tal. Aí você vai falar, e seu pai, como era? Aí, meu pai também Tem e um tal. certo gaguejo. Aí transfere. E quando a gente começa a entender que a gente às vezes transfere da nossa família, né, de origem, para todo lugar que a gente vai, a gente fala, meu Deus, eu tô vivendo a minha infância sempre, né? Porque a vida adulta é muito mais infantil do que a gente imagina. Sim, o Freud disse, né? Com certeza. A infância é um chão que a gente pisa a vida toda, né? Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente consegue colocar a nossa criança no lugar dela, né? Ela não é nossa inimiga, mas também não é nosso cuidado, exato. do nosso corpo. Mas ela também não é alguém que pode dirigir nossa vida agora. Né? A infância teve o papel dela e precisa ficar no lugar dela. E hoje a gente tem uma pessoa adulta aqui que toma as decisões, né? Então, esse processo é muito inconsciente. A gente faz tudo de forma muito inconsciente. E a psicanálise ajuda muito a gente a refletir o porquê a gente faz o que faz. Qual a intenção por trás disso? Por que eu amo isso? Por que eu entro nesse tipo de relacionamento? Por que eu quero essa profissão? Né? Eu tô nessa profissão. Por quê? Por que eu quero trabalhar com isso? As pessoas falam assim, né? Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei a me questionar. Por que eu tô na psicanálise? Por que eu quero ajudar outras pessoas, né? E aí eu comecei a conversar com pessoas e as pessoas, nossa, você leva muito jeito. E eu não entendia, Sani, de onde vinha isso, né? E aí eu gosto muito de contar essa experiência, porque eu falo assim que a minha primeira paciente foi minha avó.
Foi minha avó. A minha avó é uma incrível contadora de histórias, sabe? Ela Opa, me ama identifiquei já com contar ela. histórias. E assim, né? Quem foi criado com vó sabe que a avó conta várias e várias vezes a mesma história. Isso foi ótimo, porque trabalhou muito minha memória. Por isso que eu não Uhum. esqueço das coisas que os pacientes falam, porque era repetição, repetição, foi trabalhando muito minha memória. Eu lembro que sempre antes de dormir, a gente morava junto e ela contava as histórias, né? E aí eu ficava deitadinha, ouvindo a minha avó deitada falar. Então eu ficava num cantinho e minha avó ia. Então ela já estava num divã ali. E aí à noite ela começava a contar. Ai, quando eu era nova, na minha época. E ela passava um bom tempo ali até a gente dormir. Então eu ouvia, eu fui trabalhando desde criança essa escuta ativa sobre o passado de alguém. E eu Nossa, amava isso, interessante. amava ouvir, né? Aí ela me levava para vários cantos, para as amigas dela, toda a terceira idade. E aí elas via que eu dava atenção, e aí as vovós vinham contar, não, porque lá no passado, nos anos 70, nos anos 60 e tal, minha época. E aí eu percebi que eu tenho muita paciência no ouvir de histórias antigas, Uhum. né? E da repetição das histórias justamente veio disso. Então, até a sua profissão tem um porquê. Oh, Tem um porquê. Você com não certeza. escolheu porque, era o que dava mais Não foi na dinheiro. loteria. Não, só porque eu dava mais Você dinheiro, pode até porque alguém usar isso como quis. desculpa. Mas tem Tem um algo, pano de fundo lá. tem algo profundo ali. Quando você descobre isso, tudo faz mais sentido, né? Então, poder trazer de quem eu sou como pessoa, da minha história, da minha vivência, para o consultório, e isso é muito libertador, né? Isso traz autoridade. Eu falo que eu posso falar com autoridade de muitas coisas porque eu passei pelos processos. Porque uma coisa é você ter conhecimento, Sim, outra coisa é você ter autoridade, autoridade. né? Só tem autoridade quem passa o processo. Exato. Então, se você está procurando um bom terapeuta, né, procure um terapeuta que faça terapia. Então, É bom. As pessoas falam, Natália, você faz terapia? Faço, gente, eu faço terapia, com certeza. É lógico. óbvio, como que eu vou oferecer de uma água que eu não bebo? Não faz sentido, Nenhum. né? E eu vejo que continuar, mesmo como terapeuta, fazendo terapia, me torna uma profissional melhor. Cada vez melhor. Porque o Com que é meu, eu vou certeza. deixar lá na minha terapia, porque eu sou um ser humano normal, tenho minhas questões, minhas crises, eu deixo lá. E aqui é o paciente. Hum. Eu vou ouvir você, minha mente é sua, o que você precisa aqui, né? Então, a psicanálise na vida profissional, você sendo psicanalista ou não, né? Abre tantos leques, tantas coisas, sabe? Faz você entender quem trabalha com você de uma maneira tão mais leve. E é muito importante, Sani, porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso dia. A gente dedica muita parte da nossa vida ao Muito trabalho. tempo da nossa Exato. vida É. ao trabalho. Então, trabalhar em algo que não te enche, Hum. em algo que não te alimenta, trabalhar em algo que só te desgasta, não faz sentido. Pesado. É desperdiçar a vida. É ganhar dinheiro e desperdiçar a vida. Não faz nenhum sentido, né? Então, é importante a pessoa escolher um trabalho, uma profissão. E se você tiver esse conhecimento, nem que seja pequeno, sabe, da psicanálise, de como funciona tudo isso, olha, vai ajudar e muito. E muito, né? Além de você poder usar isso profissionalmente dentro da clínica, né? Em hospitais, a psicanálise oferece várias áreas, né? Em que a gente pode atuar como psicanalista. Sim. Vários nichos, né? Tem um projeto, né, que a gente desenvolve, que eu fiz depois, essa ideia da autoridade, né? Conhecimento a gente tem. Por exemplo, eu tenho vários conhecimentos para ajudar mães. Eu não sou mãe, ainda não tive filhos. Então, eu tenho um conhecimento e meu conhecimento pode ajudar muitas mães. Mas eu não tenho muita autoridade nessa área, porque eu não tenho filhos. É diferente, né? Então, quando eu entendi esse processo de conhecimento e autoridade, eu passei por uma fase, que foi o meu processo de noivado, que foi muito estressante para mim. Sim, Quando eu sim, fiquei eu vi, noiva, eu acho que eu já vi muito você falando das estressada. noivas. Foi, e aí a partir disso, a partir dessa dor que eu vivenciei, desse estresse que eu Você vivenciei, atravessou esse deserto aí. esse deserto, né, e peguei essa experiência, aí eu pude desenvolver um processo de terapias exclusivo para noivas, né. Isso. Então, a psicanálise, independente da área que você trabalhe, pode ser aplicada a isso. Eu sou professora e eu gosto, então você pode desenvolver um processo só com professoras. Porque quando você for falar, olha, dentro da sala de aula, o seu aluno, os pais do aluno, Sim. puxa, a professora você vai saber a dor daquela professora. Qual a área da vida que não precisa De alguém de que alguém? tenha passado por aquele processo, que vivencie. Mas eu sou, por exemplo, eu sou um padre, eu sou um pastor. Ótimo, vai trabalhar outros pastores, outros padres, né? Eu trabalho em tal área. Então,
se você tá com esse medo, por exemplo, de migrar, eu vejo muito, né? Ah, mas eu vou ter que largar Fazer minha uma profissão. transição de Transição de carreira. carreira. Não precisa. Não precisa, Precisa. né? A psicanálise é uma ferramenta que você pega e traz para a sua vida, né? A ideia não é que a psicanálise transforme quem você é, não é essa a ideia. Não, agora eu não sou mais nada, você Para você psicanalista. descobrir quem você é. Exato, e trazer essa ferramenta para aquilo que você já faz. Pra você- Então, eu sou da área do direito, nossa, vai te ajudar demais, muito, muito, Muito. muito. Eu não consigo imaginar uma área que. Eu fiquei pensando aqui, meu Deus, deixa eu pensar aqui uma área que talvez não desse certo. Não, não tem. Uhum. Em todas ajuda, né? Pelo menos eu não Então, achei. tem pessoas na sua. Você trabalha com pessoas? Pronto. Ah, mas Natália, eu trabalho com pets, eu trabalho com animais. Vai te ajudar. Vai Porque te você ajudar. trabalhar com os donos dos pets. Então, não É, tem para onde não correr. tem pra É onde um correr. conhecimento que vai ser seu, né? É algo que ninguém vai tirar de você. Então, não importa onde você esteja, isso vai te acompanhar. Nessa ferramenta vai te acompanhar. Então, falando de forma profissional, né, não tenha medo dessa transição de carreira, porque nem todo terapeuta, ele vai para o consultório. Né? Uhum. Eu tenho esse perfil de atendimento clínico, então eu passo ali 1 hora com o meu paciente, mas eu também amo dar palestras, eu amo estar com Sim. grupos, com muitas pessoas, às vezes você gosta mais disso, Pronto. né, de palestrar e de administrar, então você pode usar esse recurso, independente da área que você esteja. Nas mais diversas possibilidades. É um mar de Uhum. possibilidades, né. No marketing, a gente vê o marketing, o neuromarketing, a psicologia das cores, a psicologia do consumo. Nossa, tem muita coisa. Dá para ir para tem para Tem. todo mundo. Tem para todo mundo, é verdade. E uma temática, Natália, que me chama muita atenção, é esse olhar pra espiritualidade. O INSCOPS, gente, que é um instituto que nos aproximou, né, Natália Sim. como minha professora e eu como sua aluna, o INSCOPS, Instituto Contemporâneo de Psicanálise, né, é uma escola de formação de psicanalistas. E lá no INSCOPS eu pude perceber pessoas de várias crenças religiosas, né. Então, na minha turma, a gente tem pastor, a gente tem freira, a gente tem pessoas que estão ligadas ao espiritismo, então a gente tem muitas pessoas. E todos têm lugar, todos dialogam, né, e é uma experiência incrível Enriquecedora. olhar para a psicanálise a partir desse viés, né. Uhum. O viés que liga à religião, porque a espiritualidade não é religião, gente, Uhum. vamos Sim. cuidar de separar aqui os conceitos, Uhum. né, mas que ela tem esse olhar para a espiritualidade que abrange Sim. tantas, né, tantos movimentos religiosos, né. Exato. E eu queria saber para ti como é que você vê essa ligação aí, psicanálise e espiritualidade? Acho lindo, né. E como você bem disse, né, a gente não tá falando de religião, né, porque a espiritualidade é aquilo que você acredita para além de você. Isso. E a religião é como você vai chegar a essa espiritualidade, como você vai Ligar lá. se conectar com essa espiritualidade. Então, eu gosto muito da Inscopse nesse sentido, né, em vários sentidos, porque ela respeita muito isso, né. Você não vai, e talvez você tenha alguma crença religiosa, não tenha medo, porque as coisas não brigam. Elas não brigam, gente, não, cada um tem o seu espaço. Nós somos espírito, somos alma, somos um corpo, e tudo conectado, né, nada tem que brigar com nada, né, pelo contrário, a gente tem que achar a paz e o equilíbrio entre eles. Então, a minha primeira formação foi em teologia. Então, quando eu entrei para psicanálise, eu já vim com esse pensamento, né, bem formado, com uma religião bem estabelecida, com os meus princípios religiosos já todos construídos. E o que eu aprendi na psicanálise não veio derrubar isso, não veio brigar com isso, não veio conflitar com isso, pelo contrário, né, me fez questionar: "Espera aí, Aprofundar. por que que eu acredito no que eu acredito? Tá, eu tenho tal fé, por que eu tenho essa fé? Por que eu acredito nisso? Deus, Jesus Cristo, a Bíblia, por que eu acredito nisso? Por que eu sigo isso? Porque alguém me ensinou? Porque eu fui levada por alguém? Porque eu achei bonitinho? Ou é mais profundo?" Porque se a espiritualidade é algo que vai para além de mim, tem que ser mais profundo, tem que ter uma Oh, resposta: "Ah, porque verdade. me levaram para a igreja, me levaram para o centro, me levaram", você está falando de algo muito importante na vida de um ser humano. Então precisa ter uma convicção interna muito forte, né. Se algo está falando para além da vida, né, um plano depois desse plano, então assim, a gente está falando de coisas maiores, então você não pode simplesmente estar por estar.
né? Então, eu percebi que, pelo menos na minha vida pessoal, a psicanálise ela trouxe essa consciência de o porquê eu acredito no que eu acredito. E só veio para reforçar aquilo que eu acredito. E isso que foi legal, né? Então, veja que às vezes algumas pessoas elas têm muito medo de misturar a espiritualidade Preconceito. com a questão de terapias e tudo mais. E não, na verdade, não há necessidade desse medo, né? Se você estiver muito inseguro em relação ao que você acredita, Temos um problema aí. temos um problema, né? Porque se você está bem centrado em Uhum. quem você é e naquilo que comunga Sim, com o que faz a sua alma realmente estar à exato. vontade, sorrindo, Uhum. confortável, né? A pessoa pode te apresentar o que for, Sim. você sabe quem você é, Uhum. né? Você conhece aquilo que realmente te conecta. Sim. Para além das suas emoções, para além do Isso. sentimento, eu falo assim, a espiritualidade é aquilo que principalmente nos segura quando as outras coisas falham, né. Então Exatamente. assim, a minha emoção não tá legal, porque tem dia que não vai estar. E não vai ter terapia, às vezes, que vai resolver. Tem coisa que E você vai não ter tem que mágica, você vai ter que não, vai ter atravessar que aquilo. ser. E de onde você vai tirar aquela força? Às vezes a força não vai estar no que a gente conhece aqui. E aí você vai precisar, Do peraí, além, eu preciso de algo além aqui que eu além não tenho, disso. né? E o que é isso, né? Para mim, Natália, é Deus. Então eu tenho essa fé, eu falo, Senhor, agora vamos lá, me segura aí, Segura que, aqui. que faltou chão, faltou estrutura, faltou a confiança, faltou autoestima, faltou tudo que, todas as ferramentas, mas isso aqui não falta, né? Você se segura naquilo ali. Então, a psicanálise, ela veio para realmente mostrar esse lugar para mim, né? E falar assim, não, eu sei o porquê eu acredito no que eu acredito. Eu sei qual é a razão da minha fé. Não é só algo que foi ensinado, mas Uhum. é algo que eu creio porque eu creio e eu sei porque eu creio. É consciente, né? É algo que é uma Escolha. escolha, né? Eita, E que é, palavra e é, e é forte isso. Então, sim. eu gosto muito de falar e já vinha o meu trabalho, né, com líderes religiosos nesse sentido, né? Então, é importante, porque o líder, ele precisa, seja o pastor, o padre, né, independente, o líder de empresas, precisa se cuidar muito bem. Quem É cuida de verdade. pessoas precisa se Precisa se cuidar, cuidar muito bem. nossa, assim, num nível Cuidar da sua muito maior. pessoa. É, exato, cuidar da sua pessoa, né? Porque cuidar de outras pessoas tem uma demanda, tem um preço, Ah, né? E é um preço que a gente paga e paga com amor, pa né? Mas a gente também precisa se nutrir. Então, pessoas que elas se nutrem muito da espiritualidade, às vezes elas esquecem da alma. Então, nós somos corpo, alma e espírito, né? E a espiritualidade, ela precisa ter essa sinceridade das nossas emoções, sabe? Eu gosto muito, Sani, quando a gente hum. vai para a Bíblia, em Salmos, Davi, ele era um homem muito sincero, Hum. né? Para quem conhece um pouco da história de Davi, sabe que assim, ele foi um rei fantástico e tudo mais, mas Davi cometeu assim crimes terríveis. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus olhava para Davi e se alegrava do coração dele. E você falava, como? Como Esse que ele cara? fez? Ele foi assassino. Ele fez coisas reprováveis. E como que Deus olhava do coração dele e se alegrava? Porque ele era sincero nas suas emoções. Ele falava, Deus, eu tô triste. Deus, eu tô mal. Deus, a minha alma tá entristecida. E ele era dramático, sabe? Assim, então ele é muito Uhum. expressivo. Então, as emoções, elas fazem parte dessa espiritualidade, né? Você saber expressar o que você tá sentindo, você conseguir colocar pra fora, seja numa oração, seja para um terapeuta, para um amigo, você conseguir ser sincero com aquilo que realmente você tá sentindo, é algo muito libertador, né? E não dá para separar essas duas coisas, sabe? Eu tenho uma vida espiritual saudável, mas o meu emocional não é saudável. Como? Como? Como que eu vou a minha espiritualidade me ensina a perdoar, mas como que eu vou fazer isso? Cheia de rancor. Eu não consigo esquecer, né. Falei: "Que bom que você não consegue esquecer", eu até brinco com os pacientes, né, porque se você esquecesse, aí ia ser outra coisa, é questão de amnésia, já não é a minha área, né, então não é questão de esquecer, perdoar não é esquecer, né, tem todo um processo. Mas quando a gente associa a saúde espiritual à saúde emocional, nossa, e a saúde física, né, que depois a gente cuida do corpo, Do porque um corpo adoecido também, né, dificulta todo os outros processos. São complementares? São complementares, né, então buscar esse equilíbrio, que nem sempre a gente encontra, às vezes sempre tem uma área que fica meio capenga, assim, faz Verdade. parte, somos humanos, né, mas entender que os 3 são importantes, né, é algo que ajuda muito. Então, esse conhecimento, a espiritualidade, né, não a religião, mas a sua crença,
é muito forte. Só vem para fortalecer mesmo. Não vem para brigar, não vem para desconverter ninguém, Uhum. não vem para mudar seus princípios, muito pelo contrário, foi como você falou, né. E se isso acontecer, é porque você não estava nessa É, não estava convicção. bem alicerçado, É, né, não estava bem né. alicerçado. E assim, e isso não se isso acontecer, não é porque você estava na psicanálise, é porque isso poderia acontecer em qualquer outra Qualquer. formação ou qualquer outro campo de atuação Uhum, que você fosse lidar com algo que em você estava muito frágil, estava muito sem aquela brita, aquele uhum, concreto, né, aquele alicerce. E a psicanálise, o olhar dela para mim, né, é esse olhar que expande uhum. para você se entender. Sim. A espiritualidade vai conectar você com esse além Uhum. de você, né. Mas se essa conexão com esse além vier de uma intraconexão muito frágil, essa outra conexão aqui também Não vai ser funciona. frágil. Não funciona, né, fica, frágil demais, né, Sim. então tudo abala a minha fé, tudo abala o que eu acredito, tudo: "Ai, eu não quero mais ir para aquela igreja, não quero mais ir para o centro, não quero mais, eu quero sair", porque minha relação às vezes tem a ver com as pessoas, né, às vezes estou mais conectada com as pessoas que têm a mesma espiritualidade do que eu, do que de fato com a minha espiritualidade. Então tudo vai abalando, né, então às vezes as pessoas estão conectadas a uma igreja ou estão conectadas a um grupo, mas elas estão ali pelas outras pessoas. Aí alguém faz algo que eu não gosto, e aí, nossa, aquilo me eu fico mal e espera aí, vamos calma, vamos separar. Cada coisa no seu quadrado. Pessoas são pessoas, a sua fé é sua fé. Uhum. Se tiver tudo muito misturado, isso pode dar conflito, né. Então é muito legal e principalmente na instituição que a gente trabalha, a Scopus ela tem esse olhar muito respeitoso, né, Muito muito respeitoso. respeitoso. Então, nas minhas formações mesmo, nós tínhamos pessoas de várias religiões, de várias Sim, espiritualidades, e na pessoas minha que não turma tinham, também. que não acreditavam em nada. Sim. Não acreditou, acho que a gente tá aqui, acabou, acabou e pronto. E ok, isso era respeitado, né. Então, Uhum. a psicanálise é a ferramenta que vem para enriquecer aquilo que você é, aquilo que você já tem, e não para mudar isso. Não vem para mudar isso, Exatamente. né, para apagar a sua identidade e agora eu sou filho de Freud. Não, não é isso. Não é isso não. Não é isso, definitivamente Não não é é, se isso. fosse eu nem continuaria, né. Isso. Porque a psicanálise veio, por exemplo, no meu caso, né, se você perguntar: "Sânia, e aí como você se denomina quando você vai escrever uma ficha de cadastro?", né. Sim, Professora e consteladora, legal. né. Então assim, a constelação é algo que eu faço com muita naturalidade, a minha alma fica, né, sorrindo Sim, quando eu posso entregar à pessoa aquela reconciliação legal. dentro da biografia familiar Uhum. dela. Sim, Então, quando eu consigo entregar à pessoa aquela chance, porque o constelador não faz nada no seu lugar, é você que tem que fazer, uhum, mas ele mostra uma sim, forma de fazer, um caminho. Então, quando você abre aquele caminho, mesmo que a pessoa não caminhe o caminho ainda, porque ela tem o tempo dela, sim. o fato daquele caminho se abrir, Ser que uma é um caminho de possibilidade. reconciliação, Legal. né, isso é, assim, é igual Mastercard, não tem preço, É né. verdade. Então eu faço a psicanálise, mas eu não tenho uma pretensão, nunca tive, Uhum. pode ser que eu mude de ideia daqui a um ano, Sim, mas até agora, ao fazer minha inscrição e agora ao estar concluindo o curso, eu não tenho a intenção de clinicar, sim. né, dentro da clínica individual ali. Uhum. Eu tenho essa ideia de que a psicanálise vai conseguir ser um recurso fantástico, muito rico, para que eu possa ser uma consteladora ainda melhor do que eu já sou, né. E isso se concretiza, porque lá a gente está olhando para onde? Para as Sim. pulsões Uhum. inconscientes, né. Então isso está em tudo, Em tudo. está naquilo que a gente é, né. E um último tópico para a gente, já tá chegando aqui o tempo, né, eu acho até que a gente passou, mas a conversa tá tão boa. Quando Sim, a conversa é boa é assim, vai qualquer embora. coisa a gente divide, A gente faz mais, faz mais. ou faz mais, né. E assim, Natália, eu penso muito na questão da relação amorosa, né, porque uma das fantasias das outras conversas sociais mais, né, superficiais que a gente ouve é assim: "Nossa, tu vai casar com um psicanalista? Meu Deus!" Ó, meu marido tá aqui, gente. Quer vir, amor? Quer participar?
Aí né? você fala como é. Como assim? E Sânia, e aí? Como é que é? Eu não sei se eu teria coragem de casar com uma pessoa dessa. A pessoa ia ficar ali me analisando, ia ficar, né? Como é que é pra você, Natália, Às vezes sabe? acontece, não vou mentir, né, amor? Às vezes acontece, né? Porque a gente vê coisas, né? E a Sim. gente olha e fala, isso aqui é uma questão, Sim. isso aqui pode ser trabalhado. Aí você tem que lembrar, opa, não, Atenção. vamos lá, aqui eu sou a Natália, aqui eu sou a esposa, que eu não sou terapeuta. A gente tem que ter esse conhecimento, né? Esse entendimento. E não só no casamento, mas em toda relação. Com os meus amigos, né? Eu sou a amiga, né? Isso. Com a minha mãe. Eu falo até, eu gosto de, Amiga. de usar essa expressão, eu conto para os alunos, gosto de ser muito sincera, assim, principalmente como sendo eu trabalho com supervisão de alunos, né? Então, os alunos que estão se formando, eles passam comigo também, para que eu possa passar dicas, como que é os bastidores, ensiná-lo a prática de atender, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a É a prática, né? prática, sim. Então, eu gosto muito de ser aberta com os meus alunos, no sentido de que, assim, quando a gente está no começo da formação, a gente está com todo o gás. A gente quer sair analisando todo mundo. Passou um cachorro na rua, a gente sai analisando. Porque a gente está Tá naquela na euforia. euforia, né? É. E aí eu via que às vezes, e minha mãe foi maravilhosa nesse sentido, e eu gosto de contar isso, porque ela me colocou no meu lugar e foi muito saudável para mim. Maravilhoso. Porque quando a gente estava em situações de família, ela começava a desabafar coisas e a nossa escuta, gente, como terapeuta, é diferente. É. Quando a gente escuta as pessoas falando, a gente não consegue só olhar e tipo, complicado. Entrou por aqui, saiu por ali. Não, a nossa mente trabalha de uma forma diferente. A gente começa a fazer conexões porque é assim que a gente treinou o nosso cérebro para fazer conexões, para rastrear a raiz das coisas. Então a gente sempre vai muito para a raiz dos problemas. De onde vem isso? De onde veio isso? E aí, quando a gente encontra a raiz, a gente quer trazer as soluções. E aí que a gente tem conflitos na nossa família. Porque a grande maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas não querem solução, elas querem apoio. Então, eu sempre falo para as pessoas, não só se você estuda psicanálise ou não. Quando alguém vier falar com você, treine seu ouvido para saber se essa pessoa quer uma resposta ou se ela só quer desabafar. Sim. Porque às vezes a pessoa só quer desabafar. Ela fala, você... É complicado, né? Mas, ó, vai dar certo, Vai viu? dar certo. Tenha fé, vai dar certo. Vai dar certo. Pronto. Ai, nossa, E poxa, aquilo é muito suficiente. obrigada. Você me ajudou tanto, você não fez nada. Ótimo. Já tem outras que você olha, mas se você fizer assim, nossa, você é insensível. Que isso aqui você não me entende, você ainda sai como errado. Às vezes acontece, né? Então, numa conversa, às vezes, com a minha mãe, ela trouxe uma situação e eu, na boa intenção, falei, mãe, mas se você olhar desse lado e aquele lado, ela falou, eu não quero a terapeuta. Eu quero a minha filha. Eu falei, ai! Aí eu parei e refleti, eu vi que eu estava tomando um lugar que não era Que não meu. era seu. E Você aí é eu sua falei, filha. é sua filha. E eu falei, nossa, que legal. Isso tirou uma carga Baita de mim. peso. Porque eu não precisava ser emocionalmente equilibrada. Não, era minha mãe. Minha mãe me conhece. Que isso, mãe? Ah, mãe, faz um suco lá pra mim. Pronto. Essa folgada. Faz você e tal. Então, essas relações, assim, Sim. sabe, leves que a gente vive em família. Sim. E quando a gente pensa na questão do casamento, né? É sempre esse olhar. Peraí, aqui, qual é o meu lugar aqui? Né? Aqui eu sou a esposa, né? Isso não acontece sendo só com a psicanálise. Qualquer profissão a gente Nossa. traz para dentro de casa, né? A professora que às vezes cobra mais do filho porque ele Porque tem a que ser mais professora, porque ele tem que ir na escola se destacar. destacar. Isso É o é uma marido questão. advogado que é dentro, às vezes vai ter uma conversa com a mulher, parece que está debatendo com o réu. Réu, Fala, calma, criando os argumentos não, todos. desarma, deixa a sua profissão lá, seja ela qual for, né? E vive. Aqui eu sou só pai, aqui eu sou só mãe. As outras ferramentas que eu tenho, ótimo. No que puder me ajudar, perfeito, beleza. Mas elas não podem tomar todo o espaço da minha vida. Então, em conflitos de relacionamento que eu tenho, quando eu não sei resolver, eu vou pro meu terapeuta. Vou pro meu terapeuta. Olha, eu não tô conseguindo lidar com isso. De entender que eu não posso jogar sobre o meu parceiro todas as minhas expectativas. Eu não posso idealizar o marido ideal, né? E geralmente mulher, ela tem muito assim, né? Agora a gente pode falar que a gente é mulher, né? A gente geralmente idealiza o homem perfeito baseado no tipo de homem que a gente seria se fôssemos homens. Se eu, Natália, fosse homem, eu seria assim. As idealizações. Né?
Ai, se eu fosse um homem, eu ia tratar minha esposa desse jeito. Não, filho, se eu fosse homem, você ia tratar sua esposa de outro jeito. De Porque, outro jeito, você né, teria outra é criação, outra outra cabeça, cabeça, outra né? Então, energia. é outra situação, né? Então, geralmente a gente acha que o marido vai ser aquilo que a gente seria se fosse um marido. Mas não é. A gente cria essa ideia baseada na mente feminina. Então, não funciona, né? Então, Costuma entender dar bem errado. dá bem errado, né? Então, entender quem o outro é, quem eu sou, e que o outro não pode ser a minha fonte de vida. Eu acho que isso é algo que ajuda muito nos relacionamentos, né? Verdade. Quando você coloca sobre o outro o peso de que o outro é a razão da sua felicidade, é injusto com o outro. É muito pesado. É pesado, né? Imagina, você gostaria de ser a razão da felicidade de alguém? Ah, é lindo escutar alguém falando, ai, Sunny, você é a razão da minha vida. É romântico, mas assim, Quero não. é uma responsabilidade muito grande, É. né? Então, quando você entende, eu sou um ser humano. Nem romântico eu consigo achar. Imagina. Não, mas tem gente que Tem gente, mas é muita, né? Pouca não, né? muita Muita gente que acha, né? Mas que você fala assim, não, gente, eu não tô conseguindo nem me responsabilizar por mim, imagina pelo Quando a outro. pessoa fala, eu já fico sem ar, eu já fico pensando, meu Deus, quanto eu sou focada. É, imagina. Então, nos relacionamentos amorosos, eu acho que a psicanálise me ajuda muito a entender quem eu sou e quem o outro é. E Sim. respeitar o outro. Eu gosto da frase. Dois inteiros, né? Dois inteiros. Eu gosto da frase que diz assim: amar é aceitar o outro como é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Essa pessoa que tá comigo, se ela nunca mudar, se ela nunca se tornar essa pessoa que eu acho que ela pode idealizei. ser, se ela continuar do jeito que ela é agora, eu sou capaz de amá-lo da mesma forma? Eu sou capaz de continuar dando o meu melhor da mesma forma por essa pessoa real do hoje, não por essa que eu fantasiei, Sim. que vai melhorar, que vai mudar, que um dia será. Não, essa de agora. Como é? Eu consigo Com amar? tudo que ela tem. Eu consigo amar do jeito que eu amo, né? Uhum. Eu consigo me dedicar. Se a resposta é sim, vai embora. Segue. Se a A resposta tendência é melhorar. se a resposta é não, aí a gente precisa avaliar. Repensa. Porque talvez essa pessoa nunca vai conseguir ser isso que tá na tua mente. Alcançar o que você pretende. Nem a gente, Sunny. Nem a gente consegue. A gente faz uma fantasia de nós mesmos. Ah, eu quero ser assim. Eu quero chegar naquele nível. Eu quero ser uma mãe dessa forma. Eu quero ser um profissional. E a gente cria uma perfeição, né? Que a gente não vai conseguir alcançar. Então, quem eu sou hoje? Eu consigo amar quem eu sou hoje? Eu consigo dar o melhor por mim hoje, como eu sou hoje? Se eu consigo, eu posso dizer que eu me amo. E se você está olhando tanto para o outro e idealizando o outro, é porque você está se distraindo de si. Muitas vezes. Quando você está bem consigo, você não vai procurar nada no outro para te completar. Sim. Né? Você segue com o que você tem, em paz com o que você tem, às vezes discordando de algumas coisas que você tem, mas se humanizando. Eu costumo dizer que o processo de conhecimento dentro da psicanálise é muito um caminho de humanização, né? Porque quando a gente idealiza o outro, a gente desumaniza o outro. E se a gente precisou idealizar o outro, é porque de alguma forma a gente está resistindo a quem a gente é. A gente não se aceita, Não não aceita o outro. Aí A gente começam cobra as da gente, projeções, né? cobra do outro. Gosto muito quando a gente fala no sentido espiritual de amar ao próximo como a si mesmo, né? Quando a própria Bíblia traz do como, não é exatamente da mesma maneira como eu gostaria de ser amado, porque cada um tem uma forma. Aí a gente vai para linguagens de amor, tem muita coisa que a gente pode usar, que ama as linguagens de amor, né? Mas não tá falando assim da mesma maneira, porque às vezes eu gosto de ser amada de uma forma, você gosta de ser amado de outra, e tudo bem. Mas é um como numa questão de igualdade, né? Como eu me amo, eu amo você. Então, se eu consigo não me cobrar tanto, eu não vou cobrar tanto de você. Se eu consigo perdoar as minhas falhas, eu vou conseguir perdoar as suas. Se eu falo assim, eu me cobro demais, né? Aí fala, mas eu não cobro dos outros, cobra. Cobra sim. Talvez você não perceba, mas aquilo que a gente faz com a gente transfere para o outro, né? A gente Então, reflete. reflete. Então, amar ao próximo não é amar mais do que eu amo a mim. E não é me amar mais do que eu amo ao próximo. É em pé de igualdade. Olha, eu me cuido, então eu cuido de você. Eu me respeito, eu respeito o meu tempo, então você respeitar o seu. Eu respeito os meus limites, o que eu gosto, o que eu não gosto, então eu vou conseguir respeitar o que você gosta, o que você não gosta. Sim. Então, nós somos uma escola de como lidar com o outro humano. A gente tem que aplicar na gente primeiro.
né? Então, se a gente não se respeita, se a gente não descansa, se a gente não cuida da nossa saúde, todo o cuidado que a gente faz pelo outro, ele não é válido. Porque quando eu faço por você sem fazer por mim, eu fico esperando Perde que a força. você faça por mim. Sim. E aí deu ruim, né? Deu ruim. Porque você não vai conseguir. Literalmente. Você não vai conseguir. E aí eu fico, às vezes, como uma pessoa que olha pra vida e fala, eu faço tanto pelo outro e na minha vez ninguém faz nada. Porque na sua vez você deixou de fazer por você. Exatamente. Você não fez por você, aí quando você faz pelo outro, e aí, né? A gente não tá falando de egoísmo, não é isso, Não. só eu, não. Mas é eu também, você também, né? A gente não faz oração do Pai Nosso, o Pai é nosso, então o descanso é nosso, o pão é nosso, é tudo nosso, né? Então aquilo que eu tenho direito e merecimento, você também tem, em pé de igualdade, né? Então, quando a gente entende esse pé de igualdade, tudo fica tão mais leve, Sânia. É É verdade. tão mais fácil entender as relações. É tão mais fácil não brigar. É tão mais fácil perdoar, sabe? Porque eu tenho um olhar de gentileza pra mim. Então eu vou ter esse mesmo olhar de gentileza para o outro. Outro. Sim. Faz todo sentido, Natália, faz todo sentido. Eu não sei se está fazendo aí para vocês, mas a gente está aqui, ó, numa delícia de conversa. Sim. Então, essa é a mensagem que queremos deixar. Quero reforçar aqui o convite, né? Nós estamos falando aqui de Fortaleza. A Natália tem aqui, junto com o esposo, um empreendimento maravilhoso, esse estúdio de podcast que vocês estão vendo, maravilhoso, fica aqui em Fortaleza, todo mundo pode desfrutar. Sim. E esse encontro nosso é para trazer um pouco da nossa história aqui, na psicanálise, né? Do quanto ela acrescentou, do quanto ela pode ser, né, tão bem aproveitada, tão bem colocada nas nossas vidas, nas mais diversas áreas. E convidar você para vir para a turma presencial. Eu e Natália vamos dar aula nessa turma. Legal. Queremos muito que você possa também estar conosco, seja no presencial, seja no semipresencial. E dizer que, Natália, uma coisa que me faz, assim, estar no Instituto e sair do Instituto como aluna do Instituto e seguir parceira do Instituto, né? O SCOPS, Instituto Contemporâneo de Psicanálise, duas coisas que me encantaram muito, sabe? É esse lugar democrático da fala de todo mundo, né? Esse respeito desse coletivo, e a psicanálise como estando a serviço de tudo, né? De tudo que a gente é e pode melhorar, pode vir a ser. Mas principalmente o fato do Instituto nos dar, por meio da imposição, né, ali, da obrigação mesmo do ter que fazer, nos dar a obrigação de fazer análise, sabe? Fantástico. Eu acho isso aí um diferencial incrível, incrível na formação. Que talvez é algo que as pessoas não saibam, né? Existem algumas instituições que elas não colocam né, essa regra de você fazer análise. E outras colocam pouquíssimas. Para não perder o aluno, né? Vou ser muito claro agora. Para não perder o aluno, eles falam assim, não, vou colocar só um pouquinho aqui, poucas horas, 10 horas de terapia, 12 horas de terapia, né? E pronto. Não, isso não é legal. Né? Agora você, como paciente, seja sincero, você vai submeter a um profissional que só fez 10 sessões na vida dele toda e vai querer se meter na sua vida, sinceramente, é muito complexo, né? Então, a Scopse, quando eu entrei como aluna também, né? Eu vi e falei, olha, eu vou ter que fazer terapia. Eu vou estudar, mas eu vou ter que passar pelo processo, né? E é obrigatório. Você pode estudar sem fazer terapia. Estudar você pode, mas você não pode sair da Scopse formado com uma carteirinha de psicanalista profissional. Isso não. Pela Scopse, não. Por outras instituições, não sei. Talvez. Mas pela Scopse, se você quer sair como um profissional, um psicanalista, você vai sair emocionalmente saudável. O máximo possível. O que caber a instituição. Tendo olhado para as camadas de dor que estavam mais ali gritantes, que estavam
clamando pelo seu autocuidado. Isso é um cuidado que a instituição tem com o aluno, tá? Então, com a sociedade. Exato, e com a sociedade, porque vai colocar um profissional que está preparado, não só de forma teórica, mas de forma prática, e está cuidando desse profissional também, né? Está cuidando, porque lidar com as demandas das pessoas não é simples. Uma coisa é você ler nos livros, outra coisa é você ter o paciente chorando na sua frente, você trabalhar um luto, né? Somos humanos também. Então, esse cuidado é muito importante, né? E eu gosto muito, né, da Inscopse, principalmente por esse cuidado que sempre tiveram, né? Nesse sentido de você vai se cuidar primeiro. Você primeiro. Não é o que a gente ensina? Primeiro você? Então você vai se cuidar primeiro antes de cuidar de outras pessoas. E essa oportunidade, né, Sani? Porque eu fui aluna da Inscopse. Eu comecei, né, novinha, com uma apostila, e Freud, quem é Freud? Meu Deus, né? Lacan, como se tivesse falado Lacan? Que é esse Jung? Não tô entendendo nada. O que é o inconsciente? Então, comecei desses primeiros passinhos de bebê, né? E pude ir crescendo, pude ir aprendendo com os professores incríveis que a gente tem e ter a oportunidade de hoje ter essa fala, né? Então, é legal, eu gosto muito, né? E eu tenho essa paixão enorme de trabalhar com os alunos da Scopse, porque a gente vai se vendo em cada processo. Aí, às vezes, o aluno fala, Natália, eu acho que eu não vou conseguir. Natália, eu não tô entendendo. Natália, como que eu vou colocar na prática o id, ego, superego, resistência, transferência? Contra-transferência, mecanismo de defesa, que eu faço? É muita coisa. Pulsão de vida, pulsão de morte. Calma, que a experiência clínica, a análise prática, o próprio paciente vai te ensinar tanta coisa que você nem imagina, né? Então, assim, é legal. Eu acho que a Scopse é uma instituição muito séria, que tem cuidado com as vidas, né? Tem cuidado com as pessoas, tanto com os profissionais que ele forma, quanto com a sociedade que vai receber esses profissionais, né? Então, se a sua ideia é ser um psicanalista, né, nós indicamos. Se a sua ideia é passar pelo processo de terapia, né? Não, eu quero esse conhecimento, eu não quero atuar na clínica, eu não quero ser um terapeuta, mas eu quero aprender. Eu acho que isso aqui vai ser muito bom para mim. Perfeito também. Perfeito. É uma ferramenta linda. E você falou aí, né? Como é que um paciente está chorando na sua frente, vivendo um luto, aí você tem uma questão de luto na sua família, como é que você consegue acompanhar aquele paciente? Você não vai conseguir, né? Então, isso aí, para mim, é uma condição, assim, inegociável. Imagina, ai, minha mãe faleceu. Aí o terapeuta começa a chorar. Ai, minha mãe também. Meu Deus, não é o lugar. Não é. A gente entende que aquele terapeuta é um ser humano também, mas ali não é o lugar, né? Sim. Então ele vai chorar, mas ele vai chorar em outro colo. No terapeuta dele. No terapeuta dele, né? Então, você que é profissional, né? Que é psicólogo, que é psiquiatra, que sabe do que a gente está falando, se cuide. Né? Priorize você sabe disso. Você tem toda a teoria. Não precisa falar nada de forma teórica para te convencer. Você já estudou isso, você sabe. Verdade. Então, dê esse passo por você. Tenha esse amor por você, né? Porque a profissão é algo que pode ser tirado da gente assim. Sim. Os nossos cargos, os nossos títulos, né? As nossas empresas, elas podem ir embora num piscar de olhos. A pandemia mostrou isso para todo mundo, né? Escancarou. Na cara de todo mundo. Mas a gente fica. A nossa consciência fica, a nossa cabecinha no travesseiro fica. Então, que a gente possa sempre buscar esse cuidado de nós mesmos, independente se a gente vai trabalhar nessa área ou não. Né? Direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Tudo é passageiro. As coisas são frágeis, né? Sim. A gente se apega muitas vezes a muitas coisas. E as altamente efêmeras. Elas são frágeis, né? Mas sim. Um eu fortalecido, um ego fortalecido. Um eu fortalecido. Saudável. Permanece. É capaz de atravessar qualquer deserto. Verdade. E conseguir voltar para o seu ponto de força, né? Então é isso. Obrigada, Que lindo. Natália. Obrigada, querida. Prazer. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui, poder compartilhar de tudo isso. Sim. Daria anos, não é nem horas de podcast. Anos de podcast. E é isso, gente. A gente se despede aqui, deixando o convite para todos vocês que agora conheceram um grãozinho de areia da psicanálise, assim, só um pouquinho, e que vocês possam vir junto da gente, claro, também se sentirem no coração, se fizer sentido para vocês, né? Que vocês possam escolher o caminho, e a escolha desse caminho pode ser presencial em Fortaleza, ou pode ser semipresencial também num online que é ao vivo, não é gravado, e isso faz uma diferença grande na formação, tá bom? Então, se vocês quiserem informações,
se inscreverem, saber de como é que faz, é só clicar aí no perfil do meu Instagram, entrar em contato, me envia aí um direct, tá? Para você entrar para a turma de psicanálise, você vai fazer uma entrevista, né, com o diretor do Instituto, que é o professor Edésio Francelino, um querido nosso aqui. Abraço, Décio. Abraço, querido. Você faz a entrevista, aí você vai juntar os documentos que o Instituto vai pedir, e aí, juntando os documentos, você recebe o contrato, vai ler as cláusulas, vai assinar, e aí a gente faz todo o tranquilo. trâmite da sua matrícula. Perfeito. Você tendo uma graduação, né? Sim. Você tendo uma graduação em qualquer área. Que é uma outra coisa que é do SCOPS, né? Para fazer formação em psicanálise, você precisa de uma graduação, né? E isso também fala desse cuidado do Instituto, né? Vocês vão sentir o cuidado, viu? Desde a entrevista, vocês vão sentir. Séria. Mas é um processo muito leve, né? Um processo muito tranquilo. É um processo muito tranquilo. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Eu adorei. Que possamos fazer muitos podcasts juntas ainda. Tchau, gente. Tchau, tchau.